Bem-vindo, pessoal! Tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso de Sistema de Informação Geográfica aplicado ao inventário florestal. Hoje, a aula 3 sobre modelagem do sistema de banco de dados espacial. Nessa aula, apresentaremos por que usar o banco de dados para o inventário florestal e como fizemos a modelagem, o fluxograma e a normalização para definir a estrutura do banco de dados para o inventário florestal. Por que devemos usar um banco de dados para o inventário florestal? Porque ele organiza o armazenamento e o gerenciamento das informações, reduz o custo operacional, aumenta a segurança operacional e otimiza a integração com outras partes do processo. Essa organização do armazenamento se refere a colocar os dados num computador, onde uma das principais finalidades do computador é exatamente guardar dados de forma organizada, de forma consistente e de forma compactada. Se fôssemos guardar um grande volume de dados em papel, nós teríamos que ter caixas, teríamos que ter armários, teríamos que ter salas ou quartos para guardar esse material, e com isso passamos a ocupar um grande espaço. Quando colocamos isso num computador, ocupamos um pequeno espaço para isso e temos uma grande facilidade de acesso aos dados. A redução do custo operacional se refere à recuperação e o manuseio desses dados. O aumento da segurança se refere à condição de podermos fazer o backup desses dados, estarmos com eles sempre disponíveis em cópias pequenas, armazenadas de forma digital. E a otimização trata da parte que outros programas podem acessar esses dados disponíveis no banco de dados, tais como planilhas eletrônicas, tais como os programas do próprio geoprocessamento e outros aplicativos, como o R, que trabalha com os dados na parte estatística. Então, os dados estando armazenados no mesmo local, temos a segurança relacionada à consistência dos dados que são colocados lá dentro. Sabemos que eles estão num único local, então aqueles dados temos garantia e certeza de que são eles os dados corretos, garantindo assim a qualidade do resultado dos trabalhos que forem realizados. O primeiro passo para trabalharmos com banco de dados é fazer a modelagem. Mas o que é a modelagem dos dados? É a representação relativamente simples, normalmente gráfica, da estrutura de dados reais mais complexos, como uma abstração de um objeto ou evento real. Isso nós veremos aqui para frente. Como fizemos a modelagem dos dados para o projeto de banco de dados do inventário florestal? Realizamos esse processo em 3 etapas. Realizamos um fluxograma, em seguida a normalização dos dados e, finalmente, definimos a estrutura dos dados. A seguir,
apresentamos o fluxograma que fizemos para a modelagem dos dados do projeto de banco de dados do inventário florestal, numa representação gráfica com os processos e procedimentos para um banco de dados relacional com linguagem de consulta estruturada SQL. Bem, o nosso fluxograma será apresentado em 4 slides, onde vamos refletir sobre eles como se fosse uma sequência única. Isso foi feito para efeito didático e de melhor qualidade de apresentação. O início do nosso fluxograma, ele se dá com os conceitos de projeto, porque o inventário florestal é um projeto e ele é composto de algumas partes. Essas partes que compõem o projeto são as pessoas, o contrato, o nome do projeto, o imóvel rural, o uso da terra do projeto e a rotação florestal. As pessoas que compõem o projeto são as pessoas que desempenham papéis ou funções dentro daquele inventário florestal, tais como o cliente, o fornecedor, o técnico responsável. O contrato, ele é composto pelo quem é o cliente dessas pessoas, quem é o fornecedor, qual é o objeto, qual é o prazo, qual é o valor, quais são as condições de realização desse trabalho. O imóvel rural, ele se refere à matrícula, ao objeto físico onde se realiza esse inventário. Mas sabemos que um imóvel pode ter vários projetos ou um projeto pode ter vários imóveis. Isso trataremos mais para frente. O nome do projeto é uma questão importante porque ele identifica a unidade administrativa que iremos realizar o inventário e que, como dissemos, não necessariamente sempre é um imóvel rural. Pode ser vários imóveis ou um imóvel pode conter vários projetos. O uso da terra é uma caracterização importante porque dará informações sobre a população florestal amostrada e as diversas outras partes que compõem o projeto, partes geográficas, partes físicas, e que podem representar se existe algum tipo de restrição de uso, se existe alguma condição especial, e eles apresentam os dados geográficos da delimitação do polígono das áreas que serão objeto do projeto. A rotação trata das rotações florestais. Quais foram os plantios, quais foram as espécies, quais são as datas de referência, os espaçamentos, isso. Como podemos observar nesse slide, representamos a relação entre esses objetos, onde uma pessoa pode ter vários contratos, representando uma relação de um para muitos, onde um contrato de inventário florestal pode ser feito sobre vários imóveis. Ainda na relação agora na coluna do lado direito, vemos que uma pessoa, por exemplo, o cliente, pode ter vários nomes de projeto.
que um projeto pode ter vários usos da Terra e que cada uso da Terra podem ter várias rotações. Por isso, essa representação de 1 para infinito, que é a representação gráfica da relação de 1 para muitos. Na sequência do slide 2, temos o slide 3, que mostra a continuação do fluxo do contrato, onde um contrato pode contemplar vários inventários florestais, onde um inventário florestal pode ter várias rotações e cada rotação pode ter vários inventários florestais. Desta forma, caracterizando uma relação de muitos para muitos, onde a forma de representar esta relação de muitos para muitos é a geração de um novo objeto, onde possa contemplar cada inventário florestal com cada rotação específicas. E no nosso fluxograma, nós tratamos isso como um novo objeto e demos um apelido de INVI-HOT. Dentro ainda do fluxograma do inventário florestal, traduzindo num gráfico a realidade desse processo, temos as unidades de amostra, que são uma informação que independem de todas as anteriores amostradas, mas é onde fisicamente, geograficamente, ocorrerá o inventário florestal. Então, cada objeto INVI-HOT, que representa a relação de cada inventário florestal com cada rotação, que teve esse novo apelido, INVI-HOT, cada INVI-HOT pode ter muitas amostras. E cada amostra pode ter vários INVI-HOTs. Novamente, se caracterizando uma relação de muitos para muitos, sendo necessária a criação de um novo objeto que nós demos o apelido do INVI-SU. Então, nesse objeto INVI-SU, ele está representando qual é o inventário, qual é a rotação e qual é a unidade de amostra que está sendo medida. Em cima dessa informação do INVI-SU, que então haverá a informação sobre a árvore especificamente, onde, novamente, sobre a ótica do relacionamento, cada registro do objeto INVI-SU poderá ter muitas árvores. Agora, no quarto e último slide relacionado ao fluxograma, observamos que, após o registro das mensurações dos dados de cada árvore, ocorrerá o geoprocessamento desses dados e, em seguida, haverá a elaboração do mapa e relatório, concluindo assim esse fluxo de informações sobre o inventário florestal. A próxima etapa para o banco de dados, após a modelagem, é a normalização dos dados. Mas o que é a normalização dos dados? Então, podemos afirmar que é o agrupamento dos dados em objetos e a criação de uma tabela para cada objeto, com linhas e colunas, na qual cada linha é um registro e cada coluna é um atributo. Também é a inclusão de uma coluna na tabela que garanta a identificação única do registro. Essa coluna de identificação única do registro tem o nome de primary key, chave primária. E
é o armazenamento de cada atributo em apenas uma tabela, sem redundância, criando uma nova tabela quando repetir-se ou for nulo, relacionando-as. Ainda sob os aspectos relacionados à normalização dos dados, salientamos duas partes importantes. A primeira, que se refere a características dos dados, onde existe uma parte dos dados que tem um comportamento fixo, que chamamos de dados fixos de referência, de tipos padronizados ou pré-definidos. Quer dizer que são dados que mudam muito pouco ou quase nunca, podendo haver uma pré-definição deles, podendo estar pré-estabelecidos de acordo com um critério, evitando assim que o usuário tenha que todas as vezes ficar identificando esse tipo de dado e algumas vezes até mudando a sua nomenclatura ou alguma coisa que possa criar uma diferenciação do armazenamento da mesma informação no banco de dados. Os outros tipos de dados são os dados variáveis. Esse já é o inverso. São dados que a cada inventário eles sofrem modificação e precisam ser atualizados de uma forma mais constante e rotineira. A outra parte importante é o que trata do relacionamento entre as tabelas. Apesar de já termos comentado anteriormente, aproveitamos para registrar os tipos de relacionamento entre essas tabelas, quais sejam um para muitos, muitos para muitos ou um para um. Após as etapas de modelagem e normalização dos dados, apresentamos qual é a estrutura do banco de dados. A primeira parte da estrutura que temos que definir é o nome. O banco de dados precisa ter um nome. Assim como o projeto precisa ter um nome, o banco de dados também precisa de um nome. Na sequência, definimos quais são os esquemas. Os esquemas significa o agrupamento de tabelas do mesmo assunto. Dentro dos esquemas, temos as tabelas. Como dissemos anteriormente, cada tabela representa um objeto com linhas e colunas que trata de partes ou assuntos específicos dentro do esquema geral do fluxograma. Depois temos as consultas ou visões, que são formas de apresentar o retorno de um conjunto de dados com os relacionamentos das tabelas juntos numa mesma tabela. Cada tabela ela só tem seus dados específicos, ela se relaciona com outras tabelas através de campos únicos, e esse relacionamento entre essas tabelas são apresentados na forma de consulta ou visões. E tem as funções, que representam conjuntos de comandos que são realizados em sequência e são gravados numa determinada sequência, podendo estabelecer assim funções que, em vez de todas as vezes estarmos repetindo a digitação desses comandos, basta que nós chamemos a função e dentro dessas funções também é permitido se inserir algumas variáveis que contribuem para consultas específicas ou selecionadas através de filtros. Seguindo sobre o conteúdo relacionado à estrutura de dados, podemos afirmar que os dados do banco de dados
são armazenados nas tabelas, mas precisam de controle para garantir a sua consistência. Assim, quais são os controles da entrada de dados que podemos realizar nas colunas das tabelas? Por que nas colunas? Porque é o primeiro lugar que temos condições de garantir alguma consistência desses dados. É a parte mais simples e a primeira etapa de controle desses dados. O primeiro tipo de controle foi um que citamos anteriormente, que chamamos de primary key, que era uma coluna que garante que o registro daquela linha, que aquele registro tenha um identificador único, chamado de chave primária. Nas tabelas que nós criamos, esses campos foram chamados de GID, essa coluna do identificador único. Em todas as tabelas, nós demos o nome de GID. Então, quando forem vistas, abertas as tabelas, e for visto o nome da coluna GID, ela identifica a coluna de chave primária. Esses campos, essas colunas, elas têm, o dado dela é um dado do tipo número inteiro, ele é um número sequencial e ele é um índice, e ele também é um número único. Bom, os tipos de dados que nós colocamos nas colunas das tabelas também são uma forma de garantir a consistência desses dados. Então, nós temos dados do tipo número inteiro, número decimal, caractere, texto, data, booleano, geometria e etc. Enfim, vários outros. Também podemos inserir nessas tabelas, nas colunas dessas tabelas, e dentro dos campos dessas tabelas, uma restrição chamada chave primária, que é o foreign key. O que significa isso? Chave estrangeira é quando o dado de uma tabela ele vai buscar a informação em outra tabela. Quando dissemos que haveria necessidade de consistência dos dados na normalização, se vocês se recordam, no slide anterior, a normalização significa que um dado não deve se repetir ou não deve estar nulo. Quando acontecer isso, ele deve ir para uma outra tabela relacionando-as. E esta relação é feita através de um campo de chave, de uma restrição de tipo chave estrangeira. Essa relação entre essas tabelas se dá através de um número inteiro, aonde em uma tabela ele é um campo único, ele é uma chave primária de uma tabela, na tabela do 1, e na tabela do muitos, ele é um número inteiro e que se relaciona com essa tabela de origem. Podemos também colocar checks, podemos checar os dados, se é maior que 0, se é em determinado limite, se é em determinadas datas. Temos formas de colocar checks nessas colunas. Ela pode ser um campo único para evitar, por exemplo, temos um nome texto, o nome de uma pessoa, e para garantir que o nome dessa pessoa apareça uma única vez, ele é considerado como único. Ou podemos fazer uma combinação de campos. Imaginemos que temos uma pessoa jurídica que tem uma filial, então haverão dois registros, duas linhas com o mesmo nome, mas haverá uma diferença no campo CNPJ. Um CNPJ da matriz, outro CNPJ da filial. Então podemos combinar duas colunas para que tenhamos um registro único. E também podemos dizer que esse campo tem que ser não nulo, não pode ficar vazio. Ele tem que ser preenchido com alguma informação.